Oi, pessoal. Então, dando continuidade, né, agora eu vou falar sobre experimentos controlados. Então, eles são, como eles realmente dizem ali, né, vai ser um experimento em que você tem controle sobre todas as condições desse experimento, né, ele é bem delimitado e vai permitir que você estabeleça relações causais, né, correlações e comparações pela manipulação de algumas variáveis, né, poucas variáveis, e observar alguma outra condição, né, que você está vendo, né, querendo analisar nesse experimento. Então, qual que é a modificação se eu fizer um preenchimento diferente numa peça? Se você fizer uma alteração na espessura de uma peça, qual que vai ser o resultado, né, num algum processo, né, em alguma, sei lá, algum experimento que você está realizando, né? E, claro, definir muito bem um critério, né? Qual é o seu sua análise ali, né? Qual que é a medida que você está fazendo? A energia, né? Calor, né? Vibração, diminuiu a vibração, ela melhorou a rugosidade, piorou. Então, você precisa ter muito bem definido também o que é que você está comparando, tá? E fazer essas alterações e observar essa característica aí que você está querendo, né, estudar. E aí você vai querendo, né, descobrir essa relação causal, você vai explicar esse fenômeno, né? Então, o propósito desse estudo é um propósito mais explicativo, né? Exatamente, olha, essa alteração causou esse resultado, né? Esse outro fenômeno. Então, melhorou tal condição. Então, você explica, né, muito bem uma relação causal entre uma alteração e um fenômeno, tá? Ele vai ser um projeto fixo, é difícil você alterar o plano, porque como é um experimento controlado, antes de você fazer todos os processos e os testes, você cria, né, um experimento, você define muito bem esse experimento. Pode ser simulado ou real, né? Você define ele, você tem controle sobre todas as condições ali, né, ou quase todas as condições, né? Os dados são gerados, são quantitativos, então você vai medir eles, né? Você vai ter medidas em que você vai utilizar para tirar as suas conclusões. Ele é indicado, então, quando você tem controle sobre os eventos. E, às vezes você tem até uma ideia do que você quer comparar e você cria esse experimento bem controlado, né? E você vai utilizar medições para corroborar com a hipótese que você está querendo validar, né? A análise estatística nesse tipo de estudo ela é a principal ferramenta para os experimentos, né? Então você vai tirar vários resultados ali. Não pode fazer apenas um teste para tal método e um teste para outro método, né? Você precisa fazer 30, 50 medidas, né, para fazer uma média sobre eles ali, determinar um intervalo de confiança. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, no meu vídeo lá no meu canal do YouTube tem a lista de instrumentação, né, da disciplina de instrumentação, e a aula 2.3 lá eu vi, né, que eu falo sobre essa análise estatística em medidas. Então, se vocês quiserem, né, forem fazer esse tipo de experimento no seu trabalho, vê lá, né, como que você faz para calcular a análise de intervalo de confiança e como que você compara eles, tá? É importante você fazer essa comparação de modo que seja, né, estatisticamente correto, tá? Então vai ter algumas metodologias dentro desse tipo de estudo aqui, né, que é os experimentos controlados, que eles podem envolver pessoas e artefatos computacionais, né? Então, dificilmente a gente envolve pessoas, né, mais artefatos computacionais. E aí você vai ter que tirar muito bem definidos os resultados utilizando essas ferramentas, no caso, essas características aí das pessoas e dos artefatos, né? Ele pode ter simulações, então a gente vai predizer um comportamento através de um modelo, né, que a gente criou ali matemático, ou você vai utilizar um software, né, que é da área já e vai fazer aquela simulação para você. Então vai ser totalmente computacional. Você pode fazer emulações e o que ele vai fazer? Ele vai fazer um experimento que é o mais próximo da realidade.
Então, por exemplo, você vai querer comparar algumas comunicações entre módulos ali, né? Então, esses módulos no futuro, a sua ideia é que eles estejam dentro de drones ou dentro de carros, né? Você não precisa colocar exatamente eles dentro dos carros. Você pode, né, simplesmente colocar, fazer as comparações entre esses módulos que às vezes não vão ser nem o que realmente vai gerar o produto ali, né? Mas vão ser algumas Arduinos, né? Ou alguma outra arquitetura de embarcado aí que você vai emular uma situação, né, de estar dentro de um carro, por exemplo, né? Então, está emulando uma situação real para que você consiga tirar alguns resultados aí de uma aplicação real, né? Então, um modelo de ambiente daquela aplicação que você está imaginando, né? Isso é uma emulação. E por fim, o experimento real mesmo, né? Então, se você tem lá uma máquina que você quer testar e fazer alguma alteração, né? Então você realmente vai fazer a aplicação real nesse ambiente, né? É importante ter algumas propriedades, né? Então, como eu falei, a reprodutibilidade é importante porque quando você coloca mesmas entradas, é necessário que saia, né, como resultados similares, né, por conta de algumas poucas variações ali, às vezes algum ruído, né, uma, uma variação na temperatura. Então, às vezes sai um resultado um pouco diferente, claro, né? Mas a reprodutibilidade é isso mesmo. Se colocar as mesmas entradas, vão sair resultados muito próximos. É importante que isso esteja tudo documentado também, né? Para uma pessoa que for fazer, ela consiga fazer também, encontrar os mesmos resultados, tá? Uma extensibilidade também é interessante que tenha, porque você pode apontar possíveis comparações com outros trabalhos, né, ou uma extensão do seu trabalho, né? Então, você definiu ali uma emulação ali do seu ambiente real, né? Então você fez um modelo do seu ambiente real ali, você pode dizer, né, que isso pode ser extrapolado para outras aplicações, porque você está provando um conceito ali dentro dessa emulação, né? Então a extensibilidade é interessante nesse sentido. A aplicabilidade, então, como eu falei, né, definir esses parâmetros realistas e permitir uma configuração clara. Não só você fazer uma prova de conceito com um modelo, né, que na verdade aquilo lá não é representativo. Então é interessante que os parâmetros que você utiliza às vezes para fazer uma simulação, por exemplo, né, seja representativo, né, com uma configuração clara, para que aquilo tenha uma certa aplicabilidade, tá? Eu vou passar aqui algumas terminologias bem rápido, né, que a gente já está bem acostumado, até mais pode acontecer de vocês tirarem alguma ideia daqui. As variáveis, então, realmente vão ser fenômenos que podem ser medidos objetivamente, que variam conforme uma medição. Então, você é uma variável, né? Então, você vai alterar ela e aí você pode medir ela também, ok? Ela pode ser contínua ou discreta, tá? Então, contínua, então ela pode ser infinitesimal, né? Ou discreta, vai ser ter valores muito bem definidos. Variáveis medidas, então, vão ser aquelas que você está observando. Então, você quer observar algumas variáveis e você vai manipular. Então, as variáveis manipuladas ou experimentais é aquela que você vai modificar para realizar o experimento. Então, você manipula algumas variáveis para observar outras variáveis. E é claro que você vai ter constantes, né? Então, também você vai ter isso. Então, variáveis independentes ou fatores são que influenciam outras variáveis. Então, geralmente as variáveis independentes são as variáveis que você vai manipular e as variáveis dependentes ou variável de resposta é influenciada por essas outras variáveis. Então, a variável dependente é a variável medida. Então, você vai ter variáveis dependentes que são dependentes, né, das variáveis independentes, que vai ser a que você vai alterar, ok? Então, tem níveis também que a gente pode considerar, que essa variável eu vou definir 10 níveis, vou variar ela 10 vezes e a outra eu vou variar 3 vezes, né? Então, você vai ter uma combinação, então você vai ter vários níveis aí que você vai fazer uma combinação de uma determinada variável, tá? Então,
E aí você faz todas as combinações e você consegue tirar algumas análises aí de qual combinação que teve melhor resultado, né, de acordo com aquele critério que você colocou. Então, a gente vai ter algumas etapas de novo, então a definição do experimento, planejamento do experimento, execução, a análise e interpretação e a apresentação e divulgação, né? Então, a definição vai ser o objeto de estudo, então, o que será estudado, né, como produtos, processos, modelos, técnicas, né, o que você vai estudar. Então, o propósito, então, vai ser analisar, avaliar, caracterizar, comparar, né, o que você quer fazer com esse estudo, né, melhorar alguma coisa, comparar, né, então você vai comparar técnicas, né, então vai ter um propósito muito bem definido. O foco de qualidade, que vai ser eficiência, qual que é então o objetivo, né, real ali da comparação, né? Eu quero eficiência energética ou mais velocidade de produção, né, efetividade ou desempenho em algum outro critério. Então você vai ter uma equação, né, uma variável que você está medindo, que pode te dizer, ó, eficiência energética, né, você vai calcular como, né, essa eficiência energética. Você tem que definir isso, tá? Qual que é, então, como que vai ser o aspecto de qualidade que vai ser estudado, ok? E o contexto, né, o ambiente no qual o experimento será executado, como definição dos participantes ou sistema que será analisado, né? Muito relacionado ali com o objetivo de estudo, ok? Só que às vezes pode estar, né, em um contexto maior e aí você tem que colocar isso também, ok? Então, como falei, as métricas elas estão relacionadas ali com o foco da qualidade, né? Então, variáveis resposta que serão medidas. Então, você vai medir e fazer um cálculo para definir essa. Então, vou medir corrente, vou medir tensão, aí vou definir qual que foi a energia gasta, como que eu fiz o cálculo, né? Ou eu vou calcular o torque e vou calcular o desempenho dinâmico. Como que é? O torque é a norma 2 do torque, né? Então, você vai é, medir algumas coisas que vão te levar para aquele foco de qualidade, né, que é a sua o valor que você realmente vai utilizar para comparação, né? Referem-se então às saídas dos processos de experimentação. Então você vai o que você vai tirar dali, né, o que você vai medir. Fatores são as variáveis que são intencionalmente variadas durante o experimento. Então, esses fatores são utilizados na hora de você fazer uma comparação estatística, né? Você pode ter muitos fatores e aí você fazer as combinações desses fatores, ok? Em diferentes níveis que vão ser, o fator A eu vou variar 0, 1 e 2, o fator B eu vou variar em 1 e 2 só, o fator C e de 0 a 10, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Você vai fazer várias combinações aí, e aí tirar essas combinações e ver como que elas impactam no seu resultado. Representam a causa que afeta o resultado, então são as suas variáveis manipuladas, ok? E os valores que assumem são chamados de níveis, tá? Então essa interação ela também pode ser detectada com essa combinação desses diferentes níveis. Também é possível fazer isso, ok? É importante você fazer replicações com a mesma combinação de níveis, como eu falei, né? Você vai fazer uma combinação, então 0, 1 e 2, né, por exemplo. Então, você vai fazer 30 testes com essa mesma combinação, para você tirar médias, né, informações estatísticas de variabilidade, ok? E aí fazer essas comparações. Então, a execução em si, né, é fazer esses experimentos considerando esse número de replicações e as combinações. Então, também é importante, a hora que você planeja lá, é saber, olha, vou fazer 30 testes para cada um, vou ter 50 combinações, né, vou ter que fazer 30 vezes 50, eu vou ter que fazer 1.500 experimentos, né? Então, às vezes, você saber já quanto que você vai comparar, né, quais são as combinações, para você não ter que fazer, né, chegar, vou ter que fazer 3.000 testes. Então é importante, lá na etapa de planejamento, já visualizar essa etapa de execução, ok? Então, realizar experimentos para a mesma configuração do ambiente. Então, né, se você for fazer os seus testes, é importante às vezes que você faça tudo no mesmo dia, né? Porque o ambiente mais úmido às vezes ou mais quente no outro dia, ele vai alterar. Então, às vezes
isso vai alterar de uma maneira muito substancial os seus testes e isso pode invalidar as suas conclusões, ok? E a validação dos dados é checar se os dados foram coletados corretamente antes de realizar essa análise. Então, ver se não tem, né, algum distúrbio ali que foi introduzido por algum outro motivo, né, que foi colocado e foi feita uma alteração que é indesejada. Então, é importante fazer essa validação também, né, antes de você fazer essa análise. E aí, até se você precisar, né, excluir dados, tá, por conta dessa validação, é importante que você justifique de maneira clara também, ok? Os dados devem ser, então, interpretados por meio dessa análise estatística e verificar a variabilidade dos resultados para confirmar se as afirmações podem ser realizadas. Então, veja que essa análise estatística ela vai te dizer se teve um desvio padrão muito grande, né? Quais são as correlações, qual o intervalo de confiança, como que você vai comparar isso, ok? Então, é importante que essa análise estatística seja feita nesse tipo de experimento, tá? Nesse tipo de método. E também existe uma maneira de você utilizar as hipóteses para fazer esse estudo, né? Então, você vai verificar uma análise de uma hipótese nula que vai ser rejeitada e se a hipótese alternativa ela é confirmada. Então, você faz uma hipótese em que ela corrobora com aquela sua ideia, né? E uma hipótese que rejeita aquela sua ideia. Então, os seus resultados ali, ela tem que, né, estar condizentes com essas duas hipóteses, tá? Se você for fazer essa análise mais profunda aí de análise estatística, isso que eu estou falando das hipóteses é a análise ANOVA, tá? Então, se vocês forem chegar até esse ponto, vocês podem fazer um estudo utilizando isso daí, em que uma hipótese, né, ela é confirmada e a outra é rejeitada, tá? É importante isso, tá? Se vocês forem fazer uma análise mais aprofundada, né, com muitos níveis e fatores, aí é importante. Mas caso for uma análise mais com poucas combinações, né, aí você não precisa chegar a fazer tudo isso, ok? Algumas comparações do intervalo de confiança ali já são resultados interessantes. Os resultados podem ser apresentados como tabelas, né, e gráficos, muitas vezes gráficos de barra, colocando o intervalo de confiança ali. Ao apresentar todas as informações, né, de definições, o planejamento de experimentos, para que ele possa ser replicado para os outros pesquisadores. Então, seu texto ele tem que ter todas essas informações, né, para que a gente consiga ler o seu texto, seja se eu quiser implementar ele, eu consigo chegar nos mesmos resultados, ok? Bom, gente, de experimento controlado era isso que eu tinha para falar para vocês e eu espero que vocês consigam absorver e seguir bastante das coisas que eu coloquei aí no trabalho de vocês, né? Aproveitar bem esses métodos que são bem claros, né? Bem definidos para que vocês tenham um desenvolvimento bom do projeto de monografia lá no semestre que vem, tá? Então, até mais, pessoal. E qualquer coisa, entre em contato comigo. Abraço.